E agora nós chamamos a Mari para falar. Agora foi? Boa noite, pessoal. Eu vou começar sentada, eventualmente eu vou acabar levantando em algum momento. Professor Ramon, obrigada. Foi muito inspirador. E eu estava aqui pensando, né? Falei, nossa, é muito pertinente, porque a palavra que você usou para terminar a sua apresentação se conecta diretamente com o que eu gostaria de começar a compartilhar. E muito do que eu vou compartilhar hoje é baseado na minha própria experiência, na minha própria vivência, e eu acho que isso vem muito desse olhar da gente como natureza. E quando, acho que ela falou, né, da solidariedade e a cooperação, isso veio muito para mim forte a questão do senso de comunidade, que é muito do que eu vou trazer a partir da experiência que a gente tem, como a gente vive isso numa escola que eu sou parte, que eu quero conduzir vocês até chegar a contar um pouquinho da escola. Mas a palavra que você usou foi planeta. E aí tem o fundador da escola, que é de quem eu vou falar muito hoje, que o nome dele é Satish Kumar. Ele tem uma frase que para mim resumiu, quando eu estava pensando o que compartilhar com vocês aqui hoje, pensando nesse tema, e ele diz o seguinte: honrar a integridade do nosso planeta é tão simples quanto fazer a coisa certa. E é interessante poder olhar para isso, né? Assim, o que é honrar a integridade do nosso planeta? E o que é fazer a coisa certa, né? E como é que a gente é parte desse ecossistema e dessa natureza que a gente não está separado. Então, quando você mostrou a imagem da bactéria, quando as duas se unem para que elas possam, a partir de uma troca maior, poder construir algo, isso para mim fez assim, pá. Então, tudo que eu vou falar me cai, e eu gostaria que vocês carregassem com vocês essa imagem, nessa imagem dessa troca, dessas duas bactérias. Mas para isso, então, eu vou começar a contar um pouco da minha história, que aí vocês vão chegar comigo até onde eu vou estar aqui hoje para compartilhar com vocês. Alguém falou, né, quando a gente está no meio urbano, o quanto o urbano conecta muito a gente na cultura. Nasci em São Paulo, na verdade nasci em Guarulhos, centro industrial, muito pouco conectada com a natureza, num bairro de classe média baixa, muito concreto. Fui muito feliz, né? Mas para mim, natureza nunca foi parte de quem eu era. Sempre era alguma coisa que minha mãe me levava no parque, me levava no clube, para a gente brincar e ter aquela relação como algo que é separado. E eu tenho que admitir que eu acho que eu vivi pelo menos os meus 20 e poucos anos nesse lugar, onde uma criança que cresceu em São Paulo, que ia eventualmente com a escola em algum lugar e aí montava no cavalo, no pônei que alguém conduzia naquele círculo e não saía daquele círculo e a gente achava que estava experienciando a relação com a natureza. Ou ia para o zoológico, né? A gente via os animais no zoológico e a relação que a gente ia estabelecendo é essa relação distante, essa relação de que eu não sou parte, não estamos juntos, né? Ou você me serve como recurso, até mesmo para eu me conectar com você, eu te experiencio como recurso. Então, né, eu sento no cavalinho, vou lá naquele circulinho, vou na fazendinha, aí pego o bichinho volta para a gaiola, fica lá fechadinho, e aquela é a relação. O máximo tirar um sapato no dia de ir no clube e depois ter que lavar o pé, né? Porque senão não pode entrar no carro com o pé sujo, né? A gente pisa no chão e a gente fica com o pé sujo. Então, eu cresci assim, né? Foi o jeito que eu fui crescendo. Pais maravilhosos, experiências transformadoras em vários aspectos, mas essa relação eu fui experienciando muito de longe. Até que, em determinado momento, fui fazendo escolhas na minha vida, morei fora, né? E eu acabei indo morar na Índia. Por várias escolhas, né, que eu fiz, eu acabei indo ter uma experiência, e para mim foi a primeira vez que eu efetivamente me senti num lugar onde a natureza não era só um recurso. Eu só podia existir porque existia a natureza. É uma cidade que existe no sul da Índia que chama Auroville. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma cidade autossustentável, que tem 2.500 pessoas de 40 países diferentes que moram lá. Ela foi uma cidade fundada há 50 anos atrás
por uma francesa que na época tinha 92 anos, quando ela fundou a cidade. Então eu sempre brinco, quando alguém fala, ah não, eu tô velho para mudar de profissão, para fazer uma coisa, eu falo, não tá. A Mira Alfaça, que é a mãe, fundou a Auroville com 92 anos, então você tem bastante tempo. E é uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência baseada nos ensinamentos de um filósofo indiano que chama Sri Aurobindo. E Sri Aurobindo, ele tem uma premissa que para mim conecta muito com tudo que a gente está explorando quando a gente começa, né, a gente fala o ser humano, a natureza, como questões separadas, e o Sri Aurobindo ele fala, o nosso grande desafio hoje já não é mais a gente se desconectar da matéria. E quando ele fala matéria, ele inclui o todo. É a gente poder divinizar a nossa experiência na matéria. Então, eu sou divino, assim como tudo que está ao redor de mim é divino. E aí, a Auroville nasce a partir desse princípio. Então, ela não é uma cidade sustentável. Ela é uma cidade que ela é completamente verde, parece que a gente está no meio de uma floresta, porque não tem outra maneira de eu ser senão naquele lugar. Então, ninguém parou para pensar, então tem um conceito de sustentabilidade que diz que precisa ser assim, uma cidade sustentável tem casa orgânica, tem comida orgânica, casa de bioconstrução, nananana, e aí eu vou fazer isso como algo separado. Mas a minha experiência divina de materializar o que eu estou experienciando aqui, ela não tem como ser separada. E aí começa, e para mim isso que é muito rico, começa a quebrar essa nossa visão de que as coisas são em polos, ou de que elas são ou elas não são. Então, aqui é uma cidade sustentável, aqui não é uma cidade sustentável. Aqui é desse jeito, aqui não é. Então, vivendo essa experiência para mim, foi quando eu comecei efetivamente a me conectar, o que para mim é minha experiência de natureza. Que eu acho que isso para mim é muito rico também. O que é a experiência de natureza para cada um de nós? Como é que a gente se vê parte dessa natureza com N maiúsculo, né? Porque hoje a gente tem o conceito da natureza, mas o que é essa natureza com N maiúsculo? Eu estou vivendo uma fase pessoal de muito me perguntar assim, como eu sou natureza, como mulher, que natureza? A natureza se manifesta no meu ser. A natureza, todos nós aqui viemos de uma mãe que a natureza se manifestou por meio dela, para que a gente pudesse estar aqui. A vida vem desse lugar. Então, para mim, isso foi crescendo, até que em determinado momento eu estava nesse lugar, em Auroville, e aí me deram um livro de um indiano, que chama Satish Kumar, e aí o livro se chamava Sem Destino, No Destination, né? Ou, não sem destino, mas traduzindo assim, friamente. E aí contava a história dessa pessoa, que aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. E tudo que eu vou contando, eu gosto muito de usar as histórias para que cada um possa fazer sentido do que aquilo se conecta com a experiência de cada um. E a história do Satish, para mim, ela traz muitos elementos de como é que a gente pode, dentro da trajetória de cada um, escolher o que a gente quer fazer. Porque ele era um menino, numa zona rural indiana, de uma família, de uma zona distante das cidades, da zona rural, trabalhava com a mãe desde pequenininho, e eles eram de uma religião chamada Jainismo. O jainismo é uma das religiões da Índia, que tem uma forte raiz no budismo, a não violência, prega a não violência na sua essência pura, então eles até usam uma coisa para proteger a boca, eles vão com penas de pavão, limpando os lugares onde eles passam, para não afetar nenhuma vida, para não matar nenhum ser. E o Satish decide, com 8 anos, virar monge jainista. Né? Virou para a mãe e falou, olha mãe, tchau, com 8 anos de idade, vou me juntar aos monges jainistas. E ele se junta, e aí ele passa uma experiência, e são monges que fazem votos de pobreza, e aí no livro é muito bonito, a gente até, muito provavelmente, vai traduzir para o português, o livro está aí no caminho. E ele conta um pouco dessa história, e ele vai. E com 18 anos, ele vai 18 até os 18, 10 anos como monge jainista. O Satish, com 18 anos, um discípulo dá para ele um livro de um dos discípulos de Gandhi. E aí, ele pega aquele livro e, a partir daquele momento, a relação dele com o ser monge muda completamente. E ele se sente, ele é visceral, assim,
quase que um impulso único de se juntar ao movimento gandiano na Índia da reforma agrária. E eles se juntam e eles começam a caminhar pela Índia pacificamente. Essa coisa para mim é muito forte. O que a gente escutou da Vandana Matai, acho que o professor Romão falou que a professora Lia fala, eu nunca tinha escutado, então desculpa eu repetir se eu estiver repetindo errado, mas que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses lugares comuns de como é que a gente olha para a paz, mas sim nesse lugar ativo de como a paz acontece a partir das nossas ações. Eles fazem um grande movimento na Índia, conseguem hectares e hectares de terra. E aí ele estava com seus 20 e poucos anos sentado num café, e o ativista inglês Bertrand Russell é preso. E ele fala, eu estou aqui com 20 e poucos anos sentado num café, tomando o meu cafezinho aqui, e essa pessoa com mais de 80 anos, ó, de novo, hein, gente, não dá para falar que a gente não tem idade para uma coisa, porque esse foi outro que foi preso protestando em Londres com mais de 80 anos. E eu estou aqui sentado, o que eu posso fazer? Ele falou, vou fazer um protesto pacífico, né, para demonstrar o meu descontentamento com esse momento do mundo, de guerra nuclear, bomba atômica e tal. E ele chegou para o mestre dele e falou, olha, a gente vai sair numa caminhada pela paz, pelo mundo. Então sairemos de Nova Delhi até os Estados Unidos, para protestar, para mostrar o nosso descontentamento. E ele falou assim, o que você acha? Ele falou, eu acho ótimo, eu só coloco 2 condições para você. Você não pode, em momento algum, aceitar dinheiro de ninguém. Você vai aceitar comida, você vai moradia, roupas, mas nunca dinheiro. E você não pode pegar nenhum meio de transporte. Obviamente, cruzar ali o Atlântico, né, porque ainda não estava sabendo andar sobre as águas, só ali. O resto você vai fazer tudo a pé. Então imagina um jovem de 20 e poucos anos, idealista, né, quando decide fazer essa jornada, escuta isso do seu mestre. Vinoba Bhave. Ai, gente, que bom que eu lembrei. Então ele chama o discípulo de Gandhi, Vinoba Bhave. Eu estava com ele, eu não conseguia lembrar, estava me dando um pouco de aflição. E... gente, desculpa, isso é um bate-papo, estamos todos juntos aqui, né, entre amigos, eu posso colocar para fora meus pensamentos. Então o Vinoba falou para o Satish, para o amigo dele, e eles decidiram ainda assim bancar, não, a gente vai fazer essa jornada. E por 2 anos eles fizeram uma jornada da Índia aos Estados Unidos, se manifestando a favor da paz. E aí ele conta, e para mim essa é a essência do quando a gente se conecta com a nossa natureza humana, porque ele conta uma história que ele fala assim, quando ele estava na fronteira, na hora de sair, ele estava lá esperando para cruzar a fronteira, veio uma amiga desesperada com um saquinho de bolacha. Falou, pelo amor de Deus, leve esse saquinho de bolacha com você. O primeiro país que você vai entrar é o Paquistão. O Paquistão é nosso inimigo. A gente sempre brigou com o Paquistão. Você vai chegar lá, você vai ser agredido. Ninguém vai te receber. O que você vai fazer do outro lado? Pelo amor de Deus, Satish, leva essa bolacha. E ele que estava calmo começou a ficar ansioso. Ele falou, nossa, mas e agora? Eu não tinha pensado nisso, eu vou cruzar a fronteira. E aí ele falou que ele parou para olhar para aquela situação. E ele falou, se eu pegar essa bolacha, o meu primeiro passo em direção ao desconhecido, ao outro lado, ele é um passo de desconfiança. Porque eu não vou estar confiando que eu, do outro lado da fronteira, vou encontrar um ser humano. Porque, obviamente, se eu sair daqui como indiano, eu vou encontrar um paquistanês. Se eu sair daqui como hindu, eu vou encontrar um muçulmano. Se eu sair daqui como qualquer uma das máscaras que eu carrego, eu vou chegar lá e encontrar um outro carregando essas mesmas máscaras. Se eu sair daqui como ser humano, eu vou encontrar um outro ser humano. E aí ele, desde esse lugar de cruzar essa fronteira, quando ele cruzou a fronteira, tinha uma pessoa esperando por eles. Vocês são os indianos que estão manifestando a favor da paz? Ele falou que deu aquela coisa, ele falou, eu também sou a favor desse movimento, eu quero que vocês venham agora para minha casa, eu vim aqui de carro para levar vocês. Não, mas não posso pegar o carro, eu tenho que ir andando, dá aqui a mochila de vocês, que eu vou levar para minha casa, e para garantir que vocês vão ficar lá comigo. E assim foi o primeiro passo da jornada dele, pelos 2 anos que ele andou no mundo. Então, essa imagem, para mim, da gente ser capaz de dar esse primeiro passo como ser humano
em qualquer circunstância da nossa vida, faz com que a gente ressignifique o que a gente vai encontrar do outro lado, inclusive na nossa relação como seres naturais com a natureza, que é uma coisa que a gente acaba cruzando, eu humano, você natureza. A gente vai lá abraçar a árvore, como se o abraçar a árvore fosse um símbolo que me conectasse mais ou menos com a natureza, e não que eu sou parte dessa natureza e posso reverenciar uma árvore abraçando aquela árvore, né? Não é o ato, é a intenção. Dentre, né, então, várias histórias, a gente passa uma história maravilhosa e a gente chega, como já passei dos meus 10 minutos, a gente vai chegar na escola, que era onde eu ia chegar. Ele mudou, né, se apaixonou, morou na Índia há muitos anos, se apaixonou por uma inglesa e foi morar na Inglaterra. Na Inglaterra que ele começa a editar uma revista que chama Resurgent Magazine, que eu até recomendo quem puder entrar na internet, tem muita coisa bacana. Fala, eles se juntaram com o Ecologist, então tem muitas matérias incríveis falando dessa questão da ecologia, meio ambiente, natureza, ser humano, enfim, é uma revista incrível e ele editou essa revista por muitos anos. E ele fez, o Satish para mim sempre foi uma pessoa que me inspira muito no sentido de, a vida dele acabou sendo esses primeiros passos. Então ele vai morar numa cidade pequena, a escola do filho dele é muito longe, ele decide montar uma escola na cidade onde ele estava morando. E aí, aquela pré-escola, ele fala que a primeira coisa que as crianças precisam aprender é a fazer pão juntas. Você falou da bactéria, eu lembrei da história do pão. Porque se a gente não é capaz de fazer pão juntos, se a gente não é capaz de conseguir produzir algo com as nossas mãos, como é que a gente quer ser capaz de aprender matemática, línguas, geografia, sem conseguir se conectar? E aqui tem outra frase dele que eu trouxe, que eu queria compartilhar com vocês, que ele fala: toda escola deveria ser uma comunidade de estudantes e professores, e não uma fábrica de conhecimento. Esse princípio permeia essa educação que vai desde essa escola, que chama Small School, até a escola Schumacher, o Schumacher College, que ele funda na Inglaterra há quase 30 anos atrás, que é uma escola que nasce integrada, né, assim, no meio de uma floresta, de um lugar onde tem uma conexão muito forte com cultura e natureza, né, porque é um centro que foi fundado há 400 anos atrás, que tem uma história de 400 anos, na verdade, mas que as pessoas que compraram têm uma ligação muito forte com o Tagore, que é um filósofo indiano incrível, maravilhoso da educação. E o Satish monta a escola, a Schumacher, como sendo um espaço para pessoas que pensam no limite do pensamento, né, acadêmico, filosófico, que estão propondo uma transformação para o universo, pudessem encontrar esse espaço para compartilhar suas ideias, compartilhar os seus conhecimentos. Mas isso não é a essência da escola. A essência da escola é a vida comunitária. Então é um lugar onde os alunos cuidam da escola. Então, quando a gente vai fazer um mestrado, quando a gente vai estudar lá, a nossa responsabilidade é de cozinhar, de limpar o espaço, de ser responsável pelas ações do dia a dia que acontecem nessa escola. Ou seja, ela é uma comunidade. A escola nasce a partir da vivência entre as pessoas. Então não tem um professor que está lá em cima, separado de mim, e que vai me ensinar alguma coisa. Mas todos nós estamos ali compartilhando uma experiência onde, eventualmente, em determinado momento, alguém tem a chance de contar a sua história, compartilhar o seu conhecimento, e as pessoas têm a oportunidade de ouvir. Em momentos diferentes, a gente troca de papel e é um aluno que está ali ensinando e compartilhando. Por alguma razão que a gente não sabe explicar, o número de brasileiros que se encantou pela Schumacher foi gigantesco. Então, a gente tem hoje que foram lá para a Inglaterra, até lá, mais de 700 pessoas. E aí a pergunta sempre ficava: será que isso é sustentável? Será que faz sentido a gente ter as pessoas cruzando o mar para poder chegar aqui e vir nesse lugar? A questão, obviamente, a gente não tem como desconectar da questão financeira, como é que isso, né, vai se manifestando. E a gente muitas pessoas fizeram essa pergunta e a gente começou as atividades da escola aqui no Brasil há alguns anos atrás. E aí a gente tem, enfim, feito várias atividades aqui, explorado um pouco esses princípios que o Satish deixa pra gente. E aí eu tenho só mais 1 minuto para falar com vocês. Obviamente a gente vai ter 1 hora para conversar, fazer perguntas, eu posso aprofundar mais.
Mas a mensagem que eu queria deixar se resume a outra frase do Satish, que está aqui, e que para mim é a essência do que a gente trabalha na escola. Porque um dos princípios que a gente fala é uma educação coração, cabeça e mãos, né? Head, heart and hands. Então, a frase que o Satish fala, e para mim resume muito disso que a gente está falando, é: usar as nossas mãos e trabalhar com o solo tem um valor intrínseco. Participar no processo da vida traz um senso de satisfação que é essencial para o respeito próprio e a realização psicológica. Então, essa, de novo, voltando, a gente não está separado, essa separação não existe. Quando a gente se coloca nesse lugar de realização, é algo que é maior que a gente. Então, acho que isso era só para começar a contar um pouquinho da minha história. A gente vai ter 1 hora de troca. Quero muito escutar, inclusive, do Romão e da Cláudia. E agradeço a vocês por estarem aqui com a gente nessa noite. Obrigada.